O Jogo do Abate é o arco que Jujutsu Kaisen está adaptando agora na terceira temporada do anime. E de longe essa é a saga mais controversa da obra, porque por mais que muita gente goste, tem uma parcela considerável que simplesmente odeia. E essa é uma divisão de opiniões bem interessante, né? Mas um ponto que os dois lados geralmente concordam é que o Jogo do Abate poderia ter sido muito melhor. Quando as pessoas falam isso, elas querem dizer que não ficaram satisfeitas com o que foi entregue. E pra gente poder entender melhor porque essas pessoas sentiram isso, eu vou ter que falar um pouco de Shibuya. Shibuya foi o arco anterior ao Jogo do Abate, e diferente dele, simplesmente entregou muito mais do que as pessoas estavam esperando. Definitivamente foi Shibuya que elevou Jujutsu Kaisen a um novo nível. O mangá já fazia sucesso antes, mas foi depois de Shibuya que ele realmente explodiu no mundo inteiro. Só que aquilo que o Gege Akutami, o autor do mangá, fez em Shibuya seria impossível de manter nos arcos seguintes. Eu digo isso porque o ritmo de Shibuya é muito frenético, mas muito frenético mesmo. É tanta coisa acontecendo uma atrás da outra que você nem consegue respirar. E quando você acha que chegou no limite, o autor te surpreende e vai ainda mais longe. É uma sucessão de eventos cada vez mais absurdos que vão se conectando entre si. Quando você começa a ver Shibuya, é difícil parar até chegar no final. Enfim, Shibuya é um arco muito bom e eu quero fazer um vídeo só sobre isso depois. No começo eu nem ia fazer, né, porque já tem 1 milhão de análises de Shibuya pela internet, mas eu percebi que o ponto que eu acho mais incrível em Shibuya não é muito comentado por aí. Então eu acho que eu consigo adicionar uma coisa nova nessa discussão. Mas nesse vídeo o que eu quero que vocês foquem é o seguinte: pra conseguir manter esse ritmo super frenético de Shibuya, o Gege Akutami teve que gastar basicamente tudo que ele havia construído na história até então. Depois de Shibuya, a maioria dos vilões que foram construídos até ali morreram, o grupo principal tá totalmente desmantelado e o personagem mais popular da obra tá selado. Por isso, o ideal era que o arco seguinte a Shibuya fosse uma coisa mais lenta, menos frenética, que focasse em construir uma nova fase da história, pra aí depois, quando já tivesse ali uma boa base construída, chegar em alguma coisa parecida com Shibuya de novo. E o Jogo do Abate se propõe a ser exatamente isso, né? Você vê que ele é uma história mais lenta, que não se preocupa tanto em colocar coisa impactante atrás de coisa impactante, e que tem uma estrutura, no geral, muito mais simples, né? Porque, que nem eu falei antes, Shibuya fica misturando os núcleos da história. Então a luta do Itadori com o Chozo influencia diretamente na luta do Megumi, que influencia na luta com Sukuna e assim por diante. Mas no Jogo do Abate não, né? Cada um na sua colônia, né? Os personagens muito bem separadinhos, cada luta de uma vez, e aí só no final as coisas se conectam, né? É uma coisa muito mais parecida com outros Battle Shonens. É por isso que talvez um cara que passou a gostar de Jujutsu a partir de Shibuya não goste tanto assim do Jogo do Abate. Porque ele é um arco de apresentação de personagem, de explicação, de ritmo mais lento, de lutas mais calmas. Ele pode até soar chato, né, pra um cara que estava acostumado com o ritmo em Shibuya. Mas de todo jeito não seria um grande problema se o Jogo do Abate realmente fosse uma boa construção pra uma coisa ainda mais incrível lá pra frente. Só que aí o Gege Akutami simplesmente fez o Jogo do Abate ser o penúltimo arco da história. Logo depois dele já é a batalha final. E esse que é o principal problema dessa saga. Você tem um arco que foca em construção, onde a maior parte da construção dele não tem tempo para ser desenvolvida dentro da história. Um monte de personagem novo é apresentado, sendo que no arco seguinte o mangá já vai acabar. Você não dá tempo desses personagens se fixarem na história. Não que todos precisem, né? Mas imagina se o Mahito tivesse morrido no arco do Junpei. Ele ainda seria um vilão interessante, mas ficaria muito longe do nível que ele chegou em Shibuya. Mesma coisa pro Chozo. Se ele tivesse morrido em Shibuya, os melhores momentos desse personagem nem existiriam. O Chozo se tornou meu personagem favorito de Jujutsu Kaisen justamente por conta do desenvolvimento que ele teve no Jogo do Abate. Só que isso só foi possível porque o personagem já tinha sido trabalhado em Shibuya e teve até algumas coisinhas ali no final da primeira temporada, né? Então imagine se outros personagens que aparecem no Jogo do Abate tivessem tido um arco a mais para serem trabalhados. A Anja, a Yuki, a irmã do Megumi, daqui a pouco a gente comenta sobre essas três. E ainda por cima tu tem um monte de personagem mais irrelevante que realmente não é feito pra ser importante, mas que tá ali no penúltimo arco do mangá comendo tempo de tela de coisas que seriam muito mais importantes. A gente deixou de ver um desenvolvimento do passado do Kenjaku pra ficar vendo Homem Katana, Homem Sumô, Homem Helicóptero. Pô, não dá. Se fosse um arco de construção, beleza. Mas no penúltimo arco da história, ficar perdendo tempo com coisa assim é sacanagem, né, cara? Eu lembrei daquele mangaka francês que luta com o Hakari.
Meu irmão, são vários capítulos pra aquele cara que eu nem lembro o nome dele, de tão importante que ele é. Mas assim, sendo justo, o jogo do Abate tem sim alguns personagens realmente muito bons, como é o caso do Takaba e do Higuruma. O Higuruma é excelente, né? Nem tenho nada pra falar dele aqui. Mas o Takaba é um personagem que realmente só ficou bom no arco final. Ou seja, foi um personagem que precisou ali de 2 arcos pra realmente se construir na história. Então imagine se um personagem como o Hakari, por exemplo, tivesse tido o mesmo tratamento. Porque assim, eu sei, muita gente gosta do Hakari, beleza, ele é carismático mesmo, ele é da hora, mas ele não é um personagem muito bem desenvolvido na história, né? A apresentação dele é muito boa, o conceito do Hakari é interessante, ele é muito carismático, o poder dele é maluco, né? Então as lutas dele são muito divertidas. Só que ele é um personagem que podia ir além, né? É um personagem que tinha mais o que ser trabalhado, principalmente com a namorada dele, com a questão dele ter sido expulso da escola por bater em um conservador, mas são coisas que a história não foca muito. A questão do Hakari ali no jogo do Abate é ficar farmando aura, né, mano? É isso. E depois na saga final tem aquela patifaria lá que é a luta dele com a Uralme, né? Então assim, com certeza é um personagem que tinha potencial de ser muito mais. Mas nem de longe ele me irrita igual a Yuki me irrita, cara. Porque essa personagem aqui, meu amigo, uma personagem que é hypada desde o começo da história, não termina do jeito que ela terminou, não tem como. Por isso que muita gente odiou esse momento. Não tem aquela Star lá do Boku no Hero? Meu irmão, imagina aquilo lá, mas 10 vezes pior. É o que a Yuki foi em Jujutsu Kaisen. Mas assim, com certeza o pior personagem do jogo do Abate é a Tsumiki, a irmã do Megumi. Essa aqui saiu tão errada que o próprio autor reconheceu que ele devia ter feito diferente. Porque a trama dela é resolvida nesse arco, mas toda a construção que devia ter até chegar nesse ponto simplesmente não existe. Na minha opinião, a trama com a irmã do Megumi é o maior plot twist de Jujutsu Kaisen, é um momento realmente muito impactante. Só que aquilo, né, é um momento totalmente segurado pelo Sukuna, porque a irmã do Megumi mesmo, tu não tá nem aí pra ela, porque não teve nenhuma construção com a personagem. E aí tu entra também em alguns outros personagens novos que tem nesse arco, né, que eu realmente não gosto muito, tipo a Anjo. Ela era pra ser um dos pontos principais ali do jogo do Abate, é uma personagem que é divertida, vai ter um design interessante também, mas ela só aparece ali no finalzinho, tem um passado que, meu amigo, que bagulho tosco, e o Gege ainda tenta forçar uma relação dela com o Megumi e o Itadori que não dá, mano. O Itadori comparando ela com a Nobara dá dor física, porque não teve nada na história que construiu pra chegar em um momento assim. Fora também, cara, que tem umas tramas ali no meio do jogo do Abate que não dá, cara. O Gege Akutami perde um monte de capítulo, um monte de página com aquela trama lá do Kenjaku com os Estados Unidos, e aquilo lá, meu irmão, nem é muito influente na história. Sim, eu sei que tem a sua importância ali pro plano do Kenjaku, mas vocês entendem que, tipo, toma muito tempo de tela por uma consequência tão pequena. São vários capítulos, várias páginas, montanhas de diálogos por um negócio que nem é tão relevante assim na história. Esse negócio dos Estados Unidos só é relevante mesmo lá em Jujutsu Kaisen módulo, que já é outra série. E isso pesa ainda mais quando você lê o arco final e percebe que o plano do Kenjaku é descartado pela história, que a relação dele com o Tengen não é bem desenvolvida. Você fica pensando que esse tempo que o Gege Akutami gastou com os Estados Unidos poderia ter sido usado pro próprio Kenjaku, né? Isso aqui eu não perdoei ele até hoje, cara, como é que pode? Então, resumindo, enquanto o Shibuya entregava uma coisa acima das suas expectativas, o jogo da Abate te entrega uma coisa que é legal, mas que é tão apressada que é entregue de um jeito que acaba ficando abaixo das suas expectativas. Uma coisa que exemplifica isso muito bem é toda a questão da Maki nesse arco, né? Porque ela tem uma mudança muito legal, só que é tudo feito de um jeito muito apressado, né? Parece que o Gege sabia muito bem o que ele queria fazer com a Maki, mas como a história tava acabando, ele teve que tacar tudo de uma única vez. A trama do clã Zenin se resolveu em pouquíssimos capítulos, e depois, quando a Maki precisou ficar mais forte, ele teve que inventar lá o Homem Katana, o Homem Sumô, e meu irmão, tipo, por mais que a cena seja divertida, ela é muito mal construída, sabe? Os caras aparecem do nada pra deixar a Maki mais forte e é isso. Imagine se isso fosse feito com mais cuidado, né? Seria mais legal do que já foi. Então assim, eu sei que o Gege Akutami tava doente nessa época, ele não tava bem, então é complicado a gente julgar isso, né? Mas o ideal seria, depois do jogo do Abate, ou antes, né? Enfim, a ordem não importa tanto, tivesse acontecido mais um arco antes da gente chegar na batalha final. Imagine um arco focado nos 3 grandes clãs, trabalhando ali melhor o clã Zenin, né, que eu achei tudo muito apressado, aí trabalhando até também talvez o clã do Gojo, mas principalmente também personagens que ficaram esquecidos como a irmã do Megumi. E também a gente poderia ver um pouco mais da evolução do Megumi, né, porque assim, é um personagem que foi bem desenvolvido na história, só que tipo, depois que acontece aquilo lá, ele meio que some e só aparece no final, né. Eu queria ter visto um pouco mais dele, mais da evolução dele, seria interessante.
E principalmente em relação a Nobara também, né? Porque eu lembrei dela aqui, né? A infeliz desapareceu metade do mangá e voltou só nos literais últimos capítulos no momento mais conveniente o possível. Se era pra ela voltar, né? Um arco a mais poderia ter começado a trabalhar isso e faria esse momento ser muito melhor. E a lista vai longe, meu irmão. A Uralme também, né? Então, cara, um arco a mais teria sido perfeito. Pena que o autor ficou doente, aí não tem muito o que fazer, né? Mas a crítica vale mesmo assim. Enfim, o meu intuito com esse vídeo não é falar que o jogo da Bat é horrível, que não sei o que, é mais pra esclarecer os motivos de por que muita gente não gosta. No meu caso, eu não acho um arco ruim, eu acho um arco divertido. Não acho muito bom, meu Deus do céu, que arco incrível, mas é um arco que tem vários momentos legais, né? Tem o Yuta beijando Barata, tem o desenvolvimento do Chozo, aí tem Maki versus Naoya, Hakari versus Hajime, muita luta maneira, então tem bastante coisa boa também pra você aproveitar ali. E na moral, mano, o Yuta beijando Barata, vale a pena tu ver a temporada inteira só por conta disso, né, cara? Essa cena é muito boa, né? Falando nisso, né, se chegou até o final do vídeo, deixa aí um emoji de barata, de inseto, não sei o que, né, pra gente poder homenagear o nosso querido Yuta.